Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Escândalo na Boêmia. Terceira parte. Às 3h em ponto eu estava em Baker Street, mas Holmes ainda não voltara. A senhorita informou-me de que ele saíra pouco depois das 8h. Sentei-me junto à lareira com a intenção de esperá-lo por mais que demorasse. Já estava profundamente interessado naquela investigação, pois, embora ela não estivesse cercada por nenhuma das soturnas e estranhas características associadas aos 2 crimes que narrei em outro lugar, a natureza do caso e a elevada posição do cliente conferiram-lhe um caráter peculiar. Na verdade, qualquer que fosse a natureza da investigação que meu amigo empreendia, havia, na maestria com que dominava a situação em seu raciocínio aguçado, incisivo, algo que tornava um prazer para mim estudar seu sistema de trabalho e acompanhar os métodos rápidos, sutis, com que desvendava os mais inextricáveis mistérios. Eu estava tão acostumado a seu invariável sucesso que a possibilidade de ele vir a fracassar nem me passava mais pela cabeça. Já eram quase 4h quando a porta se abriu e um cavalariço mal ajambrado, despenteado, com suíças, o rosto afogueado e aparentemente bêbado entrou na sala. Apesar de habituado ao assombro talento de meu amigo no uso de disfarces, precisei olhar 3 vezes antes de ter certeza de que era realmente ele. Com um aceno de cabeça, desapareceu no quarto, de onde voltou em 5 minutos, metido num terno de tweed e respeitável como nos velhos tempos. Enfiando as mãos nos bolsos, esticou as pernas compridas diante do fogo e riu às bandeiras despregadas durante alguns minutos. Ora, realmente! Exclamou, engasgando-se em seguida, e caiu de novo no riso até que foi obrigado a se recostar na poltrona, bambo e exausto. Que foi? É engraçado demais. Tenho certeza de que você nunca conseguiria adivinhar como passei a manhã ou o que acabei fazendo. Não faço a menor ideia. Suponho que andou observando os hábitos e talvez a casa de Miss Irene Adler. É claro, mas a consequência foi das mais insólitas. Vou lhe contar. Saí um pouco depois das 8h esta manhã, vestido de cavalariço desempregado. Há uma maravilhosa solidariedade e espírito de corpo entre tratadores de cavalos. Se você for um deles, ficará sabendo de tudo o que há para saber. Encontrei logo Briony Lodge. É uma casa bijou, com um terreno nos fundos, mas construída junto à rua e de 2 andares. Fechadura Chubb na porta. Ampla sala de estar do lado direito, bem mobiliada, com janelões que chegam quase ao piso, e aquelas ridículas trancas de janelas inglesas que até uma criança consegue abrir. Atrás não havia nada digno de nota, exceto que uma janela do corredor podia ser alcançada de cima da cocheira. Rodeei a casa, examinando-a atentamente de todos os pontos de vista, mas não notei mais nada de interesse. Em seguida, perambulei pela rua e descobri, como esperava, que havia estrebarias numa ruela que corre rente a um muro do quintal. Dei uma mão aos tratadores escovando seus cavalos e, em troca, ganhei 2 pence, um copo e half and half, 2 punhados de tabaco ordinário e todas as informações que poderia desejar sobre Miss Adler, para não falar de meia dúzia de outras pessoas da vizinhança, pelas quais não tinha o menor interesse, mas cujas biografias fui obrigado a ouvir. E Irene Adler? Ela virou a cabeça de todos os homens das redondezas. É a coisa mais linda que já se viu no planeta. É voz geral nas estrebarias de Serpentine. Vive discretamente, dá concertos de canto, sai de coche todos os dias às 5 e volta às 7 em ponto para jantar. Raramente sai em outras horas, exceto quando canta. Tem um único visitante do sexo masculino, mas este é notavelmente assíduo. É moreno, elegante, vistoso,
Nunca a visita menos de uma vez por dia, e com frequência 2. É um certo Mr. Godfrey Norton, advogado. Veja as vantagens de ficar íntimo de Colcheiros. Eles o haviam levado das estrebarias de Serpentine para casa dezenas de vezes, sabiam tudo sobre ele. Depois de ouvir todas as histórias que tinham para contar, voltei a andar para cima e para baixo diante de Briony Lodge, pensando em meu plano de campanha. Esse Godfrey Norton era evidentemente um fator importante na questão. Era advogado. Isso soava agourento. Que relação haveria entre os dois e qual seria o objetivo de suas repetidas visitas? Seria ela sua cliente, amiga ou amante? Na primeira hipótese, provavelmente transferira a fotografia para a guarda dele. Na última, isso era menos provável. Eu precisava tirar isso a limpo para saber se devia levar adiante meu trabalho em Briony Lodge ou voltar minha atenção para os escritórios desse senhor no Temple. Era um problema delicado e ampliava o campo de minha investigação. Temo estar aborrecendo você com estes detalhes, mas preciso lhe mostrar minhas pequenas dificuldades para que compreenda a situação. Sou todo ouvidos. Eu continuava ponderando o problema quando um Hamson parou diante de Briony Lodge e um cavalheiro desceu. Era um homem particularmente bonito, de cabelo escuro, nariz aquilino e bigodes. Evidentemente o sujeito de quem eu ouvira falar. Parecendo muito apressado, gritou para o cocheiro que esperasse. Passou pela criada, que abriu a porta sem lhe falar, com o ar de quem está em casa. Ficou lá cerca de meia hora. Pude vislumbrá-lo algumas vezes pelas janelas da sala de estar e andar de um lado para outro falando e gesticulando nervosamente. Nela não pus os olhos. Pouco depois ele saiu parecendo mais afobado que antes. Ao subir no carro, tirou um relógio de ouro do bolso e consultou-o preocupado. Vai voando! Gritou. Primeiro para Grossenhanke, em Regent Street, depois para a Igreja St. Monica, em Edgware Road. Meio guinéu se fizer isso em 20 minutos. Lá se foram, e exatamente quando eu pensava se não era o caso de segui-los, apareceu na rua um pequeno e elegante landau. O cocheiro tinha o casaco meio desabotoado e a gravata desatada, e todos os arreios estavam desafivelados. O carro mal havia parado quando ela saiu correndo porta afora e enfiou-se nele. Só a vi de relance, mas era uma mulher deliciosa, com um palmo de rosto capaz de levar um homem à morte. Para a igreja de St. Monica, John! Gritou. E meia libra se chegar lá em 20 minutos. Como perder isso, Watson? Eu estava justamente considerando se era o caso de sair correndo ou de me pendurar na traseira do landau quando surgiu um tíburi na rua. O cocheiro olhou 2 vezes o andrajoso freguês, mas entrei antes que ele pudesse fazer objeção. Igreja de St. Mônica e meio soberano se chegar lá em 20 minutos, disse-lhe. Faltavam 25 minutos para o meio-dia e, naturalmente, estava bastante claro o que iria acontecer.